Para mim é um motivo muito grande de louvor a Deus por poder estar estudando junto com vocês esse livro de Efésios. Então, não sei se vocês têm aproveitado, se Deus tem falado ao coração de vocês através do estudo desse livro, mas a mim, pelo menos, eu tenho que realmente agradecer muito a Deus pelas riquezas, pelos princípios, pelas bênçãos que nós podemos encontrar ao estudar o livro de Efésios. Ele é um livro extremamente prático, ele é um livro onde podemos ver a vontade de Deus ali para as nossas vidas. É um livro que nós temos que amar, um livro que nós temos que praticar em cada dia de nossa vida. Eu já tinha estudado o livro de Efésios, mas eu confesso que, estudando novamente esse livro, eu tenho aprendido muita coisa da qual eu posso pôr em prática no meu dia a dia. Alguém já disse que quem prega aprende mais do que alguém que ouve. Isso é uma verdade. Quando nós estamos preparando os estudos, quando nós estamos preparando as pregações, nós temos a oportunidade de poder mergulhar nos detalhes que muitas vezes nós não podemos ou não temos o tempo suficiente para passar aqui na frente, sendo que nós temos que muitas vezes fazer um resumo mais didático e prático para as pessoas que estão aqui. Mas quando você mesmo mergulha no livro e procura entender os pontos, as vírgulas, procura entender as sentenças, então você consegue ver a riqueza como um todo que é o livro de Efésios. Nós estamos agora, e hoje à noite nós vamos encerrar o capítulo 4 de Efésios. E nós devemos sempre lembrar que os 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo, ele passa ensino, ele passa carne para as pessoas, né? Ele passa doutrina. Paulo, nos primeiros 3 capítulos de Efésios, ele fala sobre aquelas doutrinas que são doutrinas fundamentais para a nossa fé. Ele vai falar, por exemplo, da nossa eleição em Cristo. Ele vai falar, por exemplo, das bênçãos que nós temos no Senhor. Ele vai falar que em Cristo nós, por posição, somos santos. Enfim, ele vai falar de nossa redenção, ele vai falar da nossa adoção. Ele vai falar de diversos ensinos, de diversas doutrinas que são concernentes à fé cristã e, portanto, são essenciais para nós como filhos de Deus. E a partir do capítulo 4, então, ele começa a trazer para aqueles irmãos agora a prática. E capítulo 4, versículo 1, ele faz como que um pedido, uma clemência. Ele diz, rogo-vos, como se fosse algo lá do fundo do coração, quando ele diz para aquela igreja, quando ele escreve para aquela igreja amada, rogo-vos, ou seja, meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos viver de forma digna da posição que nós temos em Cristo. Como é a nossa posição em Cristo Jesus? Nossa posição em Cristo Jesus é de ser santos. Embora que a nossa prática não condiz muitas vezes com a nossa posição em Cristo, mas sim, diante de Deus, nós somos vistos como santos. No texto que nós vamos ler hoje à noite, que nós vamos expor hoje à noite, que é Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 32, Paulo ele está escrevendo para aqueles irmãos e no final do versículo, no final do capítulo, ele vai falar do perdão que nós temos em Cristo. Mas além de ele falar do perdão que nós temos em Cristo, ele também trata de alguns pecados específicos que devemos abandonar e substituir por um andar coerente e digno com a posição que nós temos em Jesus. Ou seja, Paulo ele vai tratar, antes de entrar na questão do perdão, ele vai tratar de alguns pecados bem específicos, que são pecados que eu e você lidamos no decorrer da nossa vida. E ele fala, então, ele orienta, ele exorta aqueles irmãos a realmente abandonar essas práticas e substituí-las por um andar coerente com Cristo. A nossa afirmação de hoje, deixa eu baixar só um pouquinho o retorno. Obrigado. A nossa afirmação de hoje é que eu sou perdoado. Em Cristo Jesus eu sou perdoado. Como falei antes, Paulo, no último versículo, Efésios 4:32, ele diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No último versículo do capítulo, Paulo ele está falando para aqueles irmãos que eles deveriam ser bondosos uns para com os outros, eles deveriam ser compassivos uns para com os outros. O que me chama a atenção é exatamente o uns para com os outros, não é eu para com eles, ou não é somente eles para comigo, mas é uns para com os outros. Da mesma forma que eu tenho que ser bondoso com todos vocês, vocês devem ser bondosos para comigo. Da mesma forma que eu tenho que ser complacente, não complacente, mas compassivo para com cada um de vocês, Paulo diz que essa é a forma do andar digno, ou seja, vocês também deverão ser compassivos para comigo. É uma via de duas mãos. O que eu devo fazer, vocês devem fazer também, porque esse vai ser o modo de andar digno da posição que nós estamos em Cristo Jesus. E aí ele fala então que nós devemos perdoar uns aos outros. É interessante porque Paulo sabe que nós, como seres humanos, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos muitas vezes pisar na bola, como muitos dizem, numa linguagem mais simples, mas nós vamos errar com os outros. Então nós vamos precisar do perdão dos outros. Assim também como Paulo sabia que muitos iriam errar com ele, e ele precisaria praticar o perdão. Por isso ele fala que nós devemos perdoar uns aos outros. E por que nós devemos fazer isso? Porque em Cristo Jesus nós também fomos perdoados. Devemos perdoar porque em Cristo Jesus nós também fomos perdoados. Agora o que me chama a atenção no texto aqui de Efésios, capítulo 4, versículo 25 até o 32, é que o apóstolo Paulo, antes de ele falar do perdão, que está aqui no último versículo do nosso texto de hoje, antes dele abordar a questão do perdão, ele vai falar que nós temos que abandonar muitas ações pecaminosas, e só abandonar o pecado não é suficiente. Você só abandonar um mau hábito não é suficiente. É preciso abandonar o pecado, mas substituir por ações dignas de um andar de um cristão. Você precisa abandonar o mau hábito, mas substituir por um bom hábito. E é exatamente isso que Paulo vai tratar agora, antes dele falar do perdão. A igreja é uma família. Paulo bate bastante nessa tecla. Ele vai falar em todos os seus livros a respeito da família de Deus. E uma família, ela é formada de relacionamentos. Se nós não tivermos relacionamentos saudáveis, nós vamos ter uma família saudável. E essa mesma verdade, ela vale para a igreja. É importante salientar que por nós sermos novas pessoas em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, aquelas que eu e você fizemos antes de nossa conversão, essas, diz a palavra, elas passaram. Porque a partir do momento que você está em Cristo, eis que tudo se fez novo. Então, por sermos novas pessoas em Cristo, nós temos que trocar as ações pecaminosas por ações dignas de um andar com Cristo. E como eu falei no início, a partir do capítulo 4 até o final do livro de Efésios, a ideia do andar de modo digno está muito presente, tanto no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 do livro de Efésios. Por sermos novas pessoas em Cristo, temos que trocar as ações pecaminosas por ações dignas de um andar com Cristo. Talvez você esteja se perguntando, mas quais são ações pecaminosas que eu devo abandonar e substituir por ações coerentes de alguém que segue a Cristo? Eu gostaria de hoje à noite rapidamente ver algumas dessas ações pecaminosas que nós devemos abandonar e substituir por algo importante. Paulo, primeiramente, ele vai falar lá em Efésios 4, versículo 25, sobre a questão do abandonar a mentira e dizer sempre a verdade. Mas antes de entrarmos no texto, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos. Muito obrigado pela liberdade que temos de abrir a Tua Palavra e extrair dela, Senhor, os ensinos para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos dá um entendimento para não só entendermos o que aqui está exposto, mas também nos dá, Senhor Jesus, a sabedoria de praticarmos em nossa vida os ensinos que são contidos nessa passagem. É isso que pedimos, que oramos e agradecemos em Teu nome. Amém.
Ações pecaminosas que devem ser substituídas. Abandonar a mentira e dizer sempre a verdade. E isso parece ser tão óbvio, isso parece ser tão simples. É lógico, é óbvio que nós não podemos viver na mentira. É óbvio, é lógico que um cristão ele não pode viver na mentira. Mas será que isso é tão óbvio assim? Será que isso é algo tão certo assim? Se fosse tão certo assim, não exigiria de Paulo essa exortação àquele grupo de irmãos? Olha o que diz o versículo 25. Por isso, percebe que Paulo ele está no texto antes, como nós vimos no domingo passado, ele está falando que nós temos que nos revestir do novo homem, homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O último versículo lá no capítulo 4, versículo 24. E aí no 25 ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Abandone a mentira e fale a verdade. Nós podemos observar que as palavras de Paulo, a partir desse capítulo até o final do capítulo 4, são orientações práticas que nós devemos cumprir. Como eu falei na pregação que eu fiz alguns domingos atrás, do capítulo 4, versículo 1 ao 16, o contexto do capítulo 4 está falando a respeito da unidade da igreja e o seu propósito em Jesus Cristo. E para que essa unidade e propósito sejam alcançados, é preciso que todos tenham o mesmo modo de andar, ou seja, devemos andar do modo compatível com a posição que nós temos em Cristo Jesus. Eu sou um filho de Deus, eu devo me portar como um filho de Deus. Eu sou alguém que professa esse Deus que nós cantamos e exaltamos, portanto, eu tenho que me portar como alguém que foi salvo, como alguém que foi eleito por nosso grandioso Deus. Paulo então ele começa a enumerar pecados que precisam ser abandonados e substituídos. Ele começa falando sobre a mentira, e no decorrer dos versículos ele vai falar também de outros pecados. A mentira aqui inclui toda espécie de desonestidade, seja o torcer da verdade, a fraude, o não cumprimento das promessas feitas, o trair a confiança, a lisonja, até mesmo a sonegação de impostos. Isso tudo podemos resumir como sendo mentira. A palavra de um cristão ela deve ser digna de confiança. Ou seja, quando eu e você empenhamos a nossa palavra, quando eu e você falamos alguma coisa, as pessoas que nos ouvem, elas devem crer que nós somos dignos de confiança daquilo que nós estamos falando. Certa vez, conversando com uma pessoa que tinha um comércio aqui na cidade, ela referiu que tinha muitas vezes medo de fazer negócios com cristãos. Por que isso? Porque talvez muitos não conseguem andar do modo digno da posição em que foram chamados. Quando a sua vida deixa de ser, ou quando você deixa de viver na verdade, ou você se desvia da verdade, a sua vida deixa de ser uma Bíblia que o descrente pode ler. A mentira ela destrói relacionamentos, por consequência, comunhão na igreja. A mentira ela destrói amizades, a mentira ela destrói famílias, a mentira destrói casamentos, a mentira destrói a vida das pessoas. Por isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus e aprender com Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é a verdade. Nós precisamos viver na verdade, nós precisamos andar na verdade. E por mais duro e difícil que seja, nós precisamos sempre falar a verdade. Falar em amor, mas falar a verdade. Portanto, meus irmãos, nunca deixem de falar a verdade a quem quer que seja. Talvez o momento seja delicado, talvez seja difícil falar aquela verdade para aquela pessoa, mas é melhor você falar a verdade naquele momento do que depois ter que reparar algo que você acabou mentindo. Por isso Paulo está dizendo, Paulo está escrevendo para uma igreja, Paulo não está escrevendo para incrédulos, Paulo está escrevendo para irmãos em Cristo, e Paulo está dizendo que vocês devem deixar a mentira e falar sempre a verdade um com o outro. E quando Paulo usa a palavra próximo, aqui no versículo
Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo. Ele tem em mente aqui os crentes, o que se evidencia nas palavras, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, assim como não se pode imaginar um nervo do corpo humano enviar um sinal falso ao cérebro, ou até mesmo um olho enganar o resto do corpo no momento de perigo, assim também, irmãos, é inaceitável que um crente minta para outro crente. Infelizmente, isso não tem sido uma realidade no meio evangélico. Mas é inaceitável que um crente minta para outro crente ou qualquer outra pessoa. Por isso Paulo está dizendo que devemos falar sempre a verdade para o nosso próximo. Essa é a primeira ação pecaminosa que Paulo diz que nós devemos abandonar. Deixa de lado, abandona a mentira e troque ou substitua pela verdade. Mas ele vai falar ainda de uma segunda ação pecaminosa que deve ser substituída. E para isso nós vamos ler o versículo 26 e 27, quando ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo aqui, então, em outras palavras, está dizendo: abandone a ira pecaminosa e substitua pela ira santa. É verdade, nós podemos nos irar, sim. Não é pecado você se irar. Mas observe que Paulo traz alguns detalhes importantes, como é que nós devemos tomar o cuidado para que essa ira não se torne um pecado em nossa vida. Por exemplo, quando alguém maldiz o caráter de Deus, ou quando alguém blasfema contra Deus, nós devemos nos irar. Nós devemos ficar tremendamente bravos quando alguém está amaldiçoando o nosso Deus. É, portanto, possível sim alguém ser justo quando se ira contra o mal. Moisés, ele se irou contra a idolatria do seu povo. Foi uma ira santa. O próprio Jesus se irou expulsando os cambistas que transformavam o templo em comércio. Foi uma ira santa. Há outros momentos, porém, irmãos, que irar-se é pecado. Quando a ira ela provém da malícia, da inveja, do ressentimento, da vingança ou do ódio procedente de algum mal praticado contra nós mesmos, ela é proibida. A permissão de Paulo para irar-se, como ele diz no versículo 26, existem 3 condições. A primeira delas, ele fala: não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar, você pode ficar bravo, mas não peque. Cuidado para que a ira pecaminosa não te domine. Não pequeis. A nossa ira deve estar livre de orgulho, malícia ou espírito de vingança. Mas há uma segunda condição: não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo não está dizendo que você pode ficar irado durante o dia ou até mesmo o dia inteiro. Não é isso que Paulo está falando. Assim, nós não devemos deixar a ira armazenada em nosso coração, porque isso vai nos levar ao pecado. Quantas pessoas vivem iradas? Quantas pessoas armazenam a ira no seu coração? Quantas pessoas, eu estou falando de cristãos, têm aquele espírito vingativo? E isso vai acabar te levando a pecar. E uma terceira condição é: não deis lugar ao diabo. Pecados de ira não confessados fornecem ao diabo uma porta de entrada e uma base de operações na tua própria vida. O diabo, ele fica à espreita de pessoas zangadas para tirar proveito da situação e conduzi-las a pecar. Nós devemos tomar cuidado com a ira, porque ela pode nos dominar e com isso nos levar a pecar. Precisamos abandonar a ira, precisamos abandonar a ira em nossa vida. Segunda ação pecaminosa que deve ser substituída. A terceira ele vai falar no versículo 28, quando ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. É muito interessante você olhar para o texto, você olhar para os escritos de Paulo e ver que ele trata com coisas tão práticas, com coisas tão perto de nós, com situações que nós muitas vezes nos envolvemos no nosso dia a dia,
Paulo ele vai falar de mentira, que muitas vezes nós estamos no meio onde pessoas mentem, e muitas vezes, quem sabe, até nós mesmos entramos na mentira. Nós vivemos um contexto no meio onde a ira, ela é a cada dia exposta. E também Paulo agora ele vai falar da questão de nós sermos bênçãos, ou seja, não furte, aquele que furtava não furte mais. Você roubava, abandona. Isso tem que parar, isso não pode ter continuidade na vida de alguém que quer andar de modo digno da vocação que foi chamado. Abandone o roubo e substitua por trabalhar honestamente, visando ajudar o próximo. Roubar ou furtar é toda ação desonesta com o objetivo de tirar do outro o que lhe pertence. Pesos, medidas, salários, trabalhos, impostos, dízimos. A Bíblia diz que o diabo ele é mentiroso, assassino e também ladrão. João 10:10. É interessante notar o contraste entre os dois tipos de comportamento quando Paulo fala de roubar e dar. O velho homem ele rouba, enquanto que o novo homem em Cristo ele dá. O fato de Paulo dirigir essa exortação do tipo aquele que furtava não furte mais, prova que mesmo sendo uma nova criatura, o homem ele continua sendo pecador. E o furto pode tomar muitas formas, como por exemplo o latrocínio, que é roubo seguido de morte, deixar de pagar as dívidas, testemunhar de Cristo nas horas que pertencem ao patrão, uso de medidas falsas, falsificação de contas de despesas feitas. Você vai almoçar fora na sua empresa por um trabalho, por algo assim, e você gasta no restaurante R$30 e pede para o garçom tirar uma nota de 50. Você está roubando. Sonegar dízimos, sonegar impostos, furtar objetos que não te pertencem, não importa se é uma caneta ou se é um carro. As consequências são diferentes, mas a ação pecaminosa é a mesma. Aquele que furtava, deixe de furtar. E agora trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Esse versículo sugere uma visão mais nobre e exaltada do trabalho. O que Paulo está ensinando é que não pode haver lucro pessoal e egoísmo enquanto nós vemos nosso irmão passar por necessidade. É preciso sim pensar no outro. É preciso sim olhar para a necessidade do outro. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos. Muitas vezes nós nos preocupamos somente com nós mesmos. Se nós estamos bem, se nós estamos bem vestidos, bem alimentados, se nós temos dinheiro, se nós temos roupa, se nós estamos bem, mas muitas vezes nós não olhamos para o nosso próximo. Ou seja, você tem dedicado o teu tempo para algum irmão que está necessitando? Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos visitem, muitas vezes nós queremos que as pessoas nos ajudem, mas quantas vezes nós nos colocamos à disposição para ajudar os outros? Quantas vezes nós nos colocamos à disposição para trazer uma palavra amiga para aquela pessoa que talvez naquele momento está necessitando? Irmãos, todos nós passamos por problemas. Ninguém aqui está imune a isso. Todos nós passamos por dificuldades. É verdade, uns mais, outros menos. Mas se nós como corpo não ajudarmos uns aos outros, então o nosso relacionamento como corpo de Cristo, ele é defeituoso. Aquele que furtava, ação pecaminosa. Agora Cristo deve trabalhar para ter com que atingir o necessitado. Uma ação digna de um cristão. Então Paulo, ele falando, escrevendo para aquela igreja, ele está falando de coisas práticas, ele está falando de coisas que também nós estamos muitas vezes enfrentando em nosso dia a dia, seja em nossa família, nosso trabalho, escola, enfim, parentes. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês devem abandonar a mentira, falar sempre a verdade. Vocês devem tomar cuidado para que a ira pecaminosa não nos domine. Vocês devem trabalhar visando ser bênção e não maldição, ou não problema para as pessoas. E a quarta ação pecaminosa que deve ser substituída, Paulo vai falar lá nos versículos 29 e 30,
aprender a conversar visando abençoar o outro. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É muito interessante você olhar para o texto, você olhar para o versículo e ver que não há uma possibilidade. Não, mas se talvez quando eu estiver muito bravo eu posso falar algumas palavras torpes. Não, mas se eu for injustiçado, se pisarem no meu calo, eu posso falar palavras torpes. Não tem desculpa. Paulo ele é muito claro e direto, ele não quer saber se você vai ser injuriado, se você vai ser perseguido, se você vai ser maltratado. Ele simplesmente diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Simples e direto. A palavra torpe aqui ela tem um sentido de ser algo que cheira mal. A palavra torpe é aquela palavra que visa a prejudicar aquela pessoa que está ouvindo. Abandone palavras torpes e substitua por palavras que transmitem graça aos que ouvem. Conversa torpe geralmente significa conversa suja, sugestiva. Isso inclui piadas imorais, profanações, histórias indecentes. Pode que nós não estejamos falando muitas vezes essas palavras torpes, mas não é digno de um cristão sequer estar no meio de pessoas cuja conversa é suja, é sugestiva, onde existem as piadas maldosas, as profanações, as histórias indecentes. Irmãos, nós temos que andar de modo digno da vocação em que nós fomos chamados. Isso inclui viver uma vida em santidade. Talvez viver uma vida em santidade vai te afastar de certas amizades. Talvez viver uma vida em santidade vai requerer da tua parte algum sacrifício. Mas nós não temos opções. Nós não temos escolhas. Nós temos que cumprir o que a palavra de Deus nos fala, que é viver em santidade de vida. A palavra torpe, como eu falei nesse versículo, ela tem um sentido muito mais amplo do que apenas conversações obscenas. Ela abrange toda a conversa frívola, vã, ociosa, sem valor. Paulo ele trata da linguagem obscena e imoral no capítulo de Efésios 5:4, quando então sim ele vai falar da conversação torpe. Aqui, porém, ele diz que nós devemos abandonar toda fala sem proveito, substituindo-a por conversas construtivas. Em outras palavras, irmãos, o nosso falar, como diz os versículos que nós lemos, ele deve ser edificante. Ou seja, deve resultar na edificação das pessoas que estão nos ouvindo. Também deve ser um falar apropriado. Deve ser apropriada a ocasião que nós venhamos a nos manifestar. E o nosso falar deve ser gracioso, deve transmitir graça aos que ouvem. Muitos de vocês aqui conheceram o nosso irmão já falecido, Ernesto. Conheci o Ernesto em 86, 87 e tinha um relacionamento. Agora, claro que por último ele já morando no Rio de Janeiro, mas a gente sempre teve um relacionamento muito próximo do Ernesto e por várias vezes o Ernesto jantou, almoçou, enfim, nos visitou em nossa casa. E se há uma coisa que me chamava a atenção, que marcava muito na vida desse homem, era o seu linguajar. Porque em todas as situações eu não me lembro de alguma vez sentar para conversar com ele sem que a conversa dele não fosse edificante e que transmitisse graça. Você poderia falar sobre futebol com ele, mas ele sempre tornava a conversa sobre o futebol edificante, procurando relacionar aquele contexto com a palavra de Deus. Ou seja, ele era alguém que parece que tinha a Bíblia em sua mente. Todas as suas ações, aquilo que ele falava, sempre eram voltando para a palavra de Deus. E foi até assim, no dia da sua morte, quando ele sabia que estava com câncer, e ele chegou diante do médico, e o médico ficou receoso em dar a notícia que ele estava com câncer terminal, e ele disse para aquele médico: doutor, pode falar a verdade? Eu não tenho medo de morrer porque eu sei para onde eu vou
quando eu partir desse mundo? Eu não tenho medo, doutor, fale a verdade comigo. Quanto tempo eu tenho de vida? E ele aproveita a situação de uma doença terminal para testemunhar da sua fé em Cristo Jesus. Isso é um falar edificante. Isso é um falar que transmite graça aos que ouvem. Ou seja, um médico do lado de cá, ele ouve essas palavras e ele, certamente aquilo deve causar um impacto no coração dele. Como pode? Alguém que deveria estar desesperado na minha frente, alguém que deveria estar, quem sabe, em lágrimas, chorando, alguém que diz: me fala a verdade, porque se eu partir hoje, eu sei para onde eu vou. Alguém que esteve em nosso meio, que tinha um falar edificante, que tinha um falar que era gracioso. No versículo 30, o apóstolo Paulo nos exorta a não entristecermos o Espírito de Deus. Se essa exortação está ligada ao versículo 29, significa que conversas vãs e ociosas entristecem o Espírito Santo. É possível também que essa exortação do versículo 30 esteja ligada aos versículos 25 ao 28, indicando que mentira, ira pecaminosa, roubo também entristece o Espírito Santo. Mas, no sentido mais amplo, significa que nós devemos evitar tudo e qualquer coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. Há pelo menos 3 razões fortes que Paulo menciona isso. Primeiramente, ele vai falar que ele é o Espírito Santo. Irmãos, tudo o que não é santo ofende ao nosso Deus. Por isso, se o nosso conversar é palavras torpes, vai ofender ao nosso Deus, porque o nosso Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele é santo. Nós vamos ofender ao nosso Deus através do nosso falar, até mesmo através do nosso pensar. Diz a palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo. A pergunta é: o que é que a mente de Cristo está pensando? O que é que está na mente de Cristo? Mas ele diz também que ele é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, um membro da Trindade. E ele ainda fala no mesmo versículo que nós somos selados por ele para o dia da redenção. Este é o nosso selo que nos garante nossa proteção até o dia em que Cristo voltar. Temos sim que ser bênçãos para as pessoas que nos relacionamos. Que as nossas palavras sejam palavras que edificam e não palavras que amaldiçoam. Através das nossas palavras, será que temos edificado as pessoas ou temos amaldiçoado as pessoas? A última ação pecaminosa que deve ser substituída por uma ação digna, coerente, de alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo é tratar as pessoas como Cristo trata você. Em Cristo sou perdoado, por isso devo perdoar. Depois de Paulo, nesses versículos, tratar de pecados práticos que nós, por vezes, cometemos, e como eu falei antes, a exortação aqui do final do capítulo 4 é dirigida aos cristãos, não está sendo dirigida a pessoas que não são crentes. E depois que ele fala desses vários pecados, aí ele vai tratar então sobre a questão do perdão. Ou seja, abandone a amargura, abandone a cólera, a ira, abandone a gritaria, as blasfêmias e toda a malícia, e substitua pelo perdão que encontramos em Cristo. Todos os pecados que Paulo menciona aqui no versículo 31 são pecados que de alguma forma estão relacionados com a nossa língua, ou seja, o nosso falar. Embora talvez seja difícil distingui-los com precisão, mas o sentido geral no versículo aqui fica evidente, porque Paulo vai falar, por exemplo, no versículo 31, longe de vós toda amargura. Longe de vós toda amargura, que é aquele ressentimento que não se extingue, aquela vontade de não ter que perdoar, aquela pessoa que guarda rancor. Longe de vós toda amargura. Quantos cristãos vivem amargurados? Seja porque aquilo que a vida lhes ofereceu, seja porque alguém pisou no seu calo, seja porque não gostou de alguma coisa. Quantas pessoas vivem amarguradas?
Mas Paulo ainda ele vai falar também da cólera, que é aquele mau gênio, animosidade, hostilidade. Ele vai falar da ira, já falamos sobre isso. Ele vai falar da questão da gritaria, gritar com ira, discutir em voz alta, de blasfêmias, maledicências, linguagem que insulta, calúnias, palavras abusivas. E ele ainda diz também malícia, que é desejar o mal dos outros. Observa que esses pecados eles poderiam estar presentes na vida daqueles irmãos. Necessariamente não é que aquela igreja ou aquele grupo de pessoas estava caindo naqueles pecados, mas Paulo ele estava exortando para que essas coisas não tivessem vez na vida deles. E essa mesma exortação vale para nós hoje, irmãos. Se esses pecados eles estão em nossa vida, eles devem imediatamente de ser abandonados. Eu gosto de ver como Paulo ele orienta os irmãos aqui no texto, porque quando ele diz que esses pecados devem ser abandonados, Paulo sabe que surge um vácuo que deve ser preenchido com as qualidades de Cristo que precisam ser cultivadas em nossa vida. Por exemplo, Paulo ele vai falar que nós temos que ser benignos. Você consegue perceber aqui o contraste que ele faz? Abandona a amargura, abandona a ira, a gritaria, abandona a discórdia, o ressentimento, a malícia, abandona essas coisas. Pelo contrário, substitua por ser benigno. Temos que ser pessoas benignas, ou seja, aquele desejo desinteressado no bem-estar dos outros. Também ele fala de ser compassivos, significa ter interesse demonstrado no condoer-se e que tem afeição genuína pelo próximo. Ele ainda vai falar então de ser perdoador. Em Cristo somos perdoados. A obra de Cristo na cruz do Calvário é a base do amor de Deus, da qual nós somos objeto, mesmo não sendo merecedores. Irmãos, nós fomos perdoados em Cristo quando nós estávamos devendo milhões. Devemos perdoar os outros quando nos devem alguns reais. Essa é a verdade. Não deixa para amanhã, ou não devemos deixar para amanhã o que nós precisamos mudar hoje na nossa vida. Não espera ficar velho para querer mudar alguma coisa na sua vida. Aproveita a saúde que Deus tem te dado, aproveita a família que Deus tem te dado, aproveita a igreja que Deus tem te colocado. Sirva a Deus, coloque teu coração na obra de Deus. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, busque conhecer mais desse Deus. Busque saber quem é esse Deus tão amoroso que entregou seu próprio Filho para morrer por você numa cruz. Não espere você perder a saúde para então querer fazer alguma coisa para Deus. Nunca me esqueço de alguns anos atrás, em uma tarde de janeiro muito quente, estava conversando com meu avô, nós chamávamos ele de vô Pedro, e ele estava sentado na sua cadeira, um dia bastante quente, abafado, e ele estava com um casaquinho, ele estava de camiseta, suando, e eu perguntei para ele: vô, por que o senhor está de casaco? Hoje é um dia tão quente. E ele olha para mim e diz assim: meu filho, ele tinha 89 anos, quando tu chegares na minha idade, vais aprender muitas coisas das quais hoje tu não sabe. E aquilo ficou na minha mente, eu fiquei pensando sobre aquilo, e isso é uma verdade. Às vezes nós julgamos as pessoas pelas aparências, mas quando nós passamos por determinadas situações, nós realmente sabemos o que realmente acontece. Eu quero projetar um vídeo aqui na frente, e por isso está encerrando a mensagem. Eu quero pedir, depois eu peço que apague a luz aqui na frente, eu quero pedir que você observe muito bem esse vídeo. Esse vídeo eu recebi de um irmão em Cristo e eu achei muito, muito bom o vídeo. E ele é um vídeo que realmente ele cai muito dentro do que nós estamos conversando hoje. Antes de projetar o vídeo, Salomão, ele nos diz, o sábio Salomão nos diz em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
Antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais dirás, não tenho neles prazer. Lembre-se, irmão, que você é propriedade de Deus. Por isso, empregue sua vida para servi-lo desde o início dos seus anos, e não no final, quando a capacidade de servir se torna bastante limitada. Quer servir a Deus? Faça agora. Talvez um dia você não terá mais a oportunidade de poder servir a Deus. Vamos ouvir atentamente o vídeo desse Senhor que vai falar a respeito disso. Bom dia. A paz e a graça do nosso Senhor estejam convosco. Eu pretendo ser sucinto, breve, no que vou dizer a vocês nessa manhã. E por isso, eu quero começar lendo um pensamento que resume a minha vida. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por viver ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Eu tenho 86 anos de idade, já vivi um bocado, o bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais vivo, menos tenho certeza das coisas. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece. Se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é um tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais? Essa minha palavra tem um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é um nó bem dado dentro do sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito? Essa minha palavra vem como lágrimas. Essa minha palavra vem como ausência, que é aquela falta bem presente no final da nossa vida. O que sobra, família e amigos. Essa minha palavra tem um pouco de indecisão, que é quando você sabe muito bem o que quer e acha que deveria querer outras coisas. Aos 86 anos de idade, você já não tem muitas certezas e nem muitas respostas. Finalmente, essa minha palavra vem carregada de emoção, como se fosse fotografia à moda antiga, um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida. Nessa fase da minha vida, eu consegui ao pouco entender o alerta das Escrituras, que nos diz, em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador, no dia da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirão, não tenho nele contentamento. Os meus maus dias chegaram,
e eu não tenho neles contentamento, por que que eu não levei a sério essa advertência? Por que que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência? A vida é cheia de escolhas, e a cada uma tenho que arcar com as consequências, boas ou más. Aos pés de Deus, o meu maior medo sempre foi da solidão. Eu sempre tive medo da solidão. Eu achava que tendo dinheiro, tendo posses, nunca seria só. Mas o mal que eu temia, esse me sobreveio. Hoje, eu vivo só. Mas hoje eu sei o que é solidão. Hoje eu entendo o que é solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar. Isso não é solidão, isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. A minha vida toda foi uma procura. Hoje eu me rendi a Cristo. Mas vocês são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas posses. Hoje, quando eu chegar diante de Deus, eu chego com as minhas mãos vazias. É por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. Hoje, a única coisa que eu tenho é só dinheiro. Só dinheiro. Eu chego diante de Deus. Eu não juntei tesouros no céu. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria tudo o que eu tenho. Faria tudo diferente. Vocês querem ter, eu tenho. Eu daria tudo o que eu tenho. Trocaria com qualquer um de vocês, mesmo que necessário fosse ficar pobre. Eu voltaria e faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Mas eu posso voltar atrás. Eu consigo voltar atrás. Eu posso mudar a minha vida, a minha história. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso ficar assim. Eu tenho oportunidade de fazer diferença. Não espera talvez ficar sem saúde, ficar já debilitado para poder servir a Deus. Faça isso agora. É uma ilustração, apenas uma ilustração de alguém que fez, representando sobre a sua vida. Quando chegar lá na frente, como diz a palavra, quando os teus moedores não puderem mais mastigar, quando as tuas pernas não puderem mais caminhar, não espera chegar esse momento. Sirva a Deus agora. Aproveita agora que Deus tem te dado a saúde, que Deus tem te dado a oportunidade de servir. Isso foi apenas uma ilustração, mas que não seja uma realidade em nossa vida. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pela tua palavra, mais uma vez, pela liberdade que temos de ouvir nessa noite. Que esses ensinos de Paulo possam ser
aplicáveis à nossa vida e que nós possamos, no nosso dia a dia, estarmos praticando. Muito obrigado, Deus, pelo tão grande amor que o Senhor nos amou. Muito obrigado pela salvação de Cristo. E oramos para que o Senhor possa estar trabalhando em nossa vida. É isso que pedimos e também agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.